Olá, boa noite pessoal, tudo bem? Como que vocês estão? Pessoal, o tema de hoje é um tema que eu gosto muito, tá? Cirurgias cardíacas. Então, muitas pessoas têm curiosidade sobre a cirurgia cardíaca, como que é realizada, quais são as indicações, quais são os tipos, tá? E hoje nós vamos estar abordando esse assunto, tudo bem? Pessoal, a cirurgia cardíaca, ela passou por várias etapas, né? Principalmente avanços tecnológicos com o decorrer do tempo, dos anos 90 para cá, só foi aumentando a tecnologia, as capacitações, abrangendo um leque, né, de possibilidades de recuperação do paciente. Então teve muito avanço na evolução da história das cirurgias cardíacas, tá? Vamos entender um pouquinho sobre o que é uma cirurgia cardíaca. É um procedimento cirúrgico, tá? Diretamente no coração ou nos vasos sanguíneos importantes, ou seja, as artérias, tá? Artéria normalmente aorta, tá? Circunflexa, direita, esquerda, tá? E normalmente essa cirurgia é realizada para reparar danos, tá? De alguma patologia isquêmica, ou seja, uma patologia que tenha como decorrência, tá? A obstrução de algum vaso cardíaco aí, de uma artéria importante, tá? Uma ponte de safena, também, que nós já comentamos aí em cirurgias cardiovasculares, também é um exemplo, tá? De uma cirurgia cardíaca. Pode ser realizada também para reparar patologias congênitas, ou seja, patologias que o paciente já nasceu com ela, tá? Então pode ser realizada no período da infância, tá? Quando é bebê, RN, tudo bem? Então também pode ser realizada nesse caso para corrigir qualquer tipo de anormalidade nas válvulas cardíacas, tá? Na válvula ou válvula. Infecções cardíacas como endocardite, miocardite, pericardite, né? Que são infecções nas camadas que revestem o músculo cardíaco. E os transplantes cardíacos. Então, envolve muitos tipos de cirurgias e de indicação. Vou comentar um pouquinho com vocês, tá? Sobre a história da cirurgia cardíaca. Como que surgiu, né? O que aconteceu aí? Então, no século XIX, tá? Na Alemanha, especificamente em 1986, tá, pessoal? Quando uma pessoa, tá? Foi apunhalada, tá? Com um punhal mesmo, e esse punhal acertou o ventrículo esquerdo. Então aí deu-se origem à cirurgia cardíaca. Foi um médico alemão que fez a primeira cirurgia, tá? E então, após essa cirurgia, ela não foi considerada uma cirurgia cardíaca, porque até então não tinha muito avanço, né? Não tinha muita tecnologia. E essas cirurgias nos grandes vasos cardíacos, elas ficaram tão comuns ao decorrer dos anos que passaram a não ser considerada uma cirurgia cardíaca, tá? Mas faz parte sim. E dentre os tipos de cirurgia, tá? Uma delas é a cirurgia cardíaca fechada, onde o cirurgião faz pequenas incisões, tá? E trabalha na cirurgia com o coração ainda batendo. Não é necessário parar o coração do paciente, tá? Para fazer esse tipo de cirurgia. Então, com o coração batendo, ele realiza essa cirurgia fechada. Fechada porque não abre todo o tórax, tá, pessoal? Então, eu vou falando um pouquinho aqui sobre os avanços, tá? Então, após essa cirurgia fechada, houve uma cirurgia chamada cirurgia cardíaca sob hipotermia, tá? Ao longo dos estudos, o que foi acontecendo? Observou-se que algumas cirurgias cardíacas deveriam ser realizadas sem fluxo de sangue e com o coração parado, sem movimento, tá? Com o ambiente limpo ali, ou seja, não poderia passar nenhum tipo de fluxo de sangue, tá? Então, o médico soviético, não sei pronunciar o nome dele, porque é um nome em russo, nome e sobrenome, tá? Ele conduziu a primeira cirurgia sob anestesia local e obteve sucesso, olha só.
E seguindo aqui com os avanços, né? Um outro tipo de cirurgia que foi se desenvolvendo conforme foi atualizando, foi passando o tempo, é a cirurgia de peito aberto. O que significa? Não é o coração aberto, tá, pessoal? É o peito, o tórax aberto. Aí é necessário fazer uma toracotomia, né? Que é uma incisão torácica, para poder expor o coração. Um outro avanço após essa cirurgia foi a cirurgia moderna. Já nos anos 90, tá? Os médicos desenvolveram uma técnica para realizar a cirurgia, tá? Com o coração batendo, porém, tá? Com um sistema de circulação extracorpóreo, ou seja, fora do corpo. Então, assim, aquele sangue que ficaria com um fluxo muito intenso no local da cirurgia, ele continua o fluxo dele, tá? Mas numa máquina denominada SEC, circulação extracorpórea. E essa máquina vai fazer a vez da circulação para estancar esse sangue dali do local da cirurgia até o final da cirurgia, tá? Segundo as estatísticas, pesquisas, né, opiniões dos cirurgiões, esse tipo de cirurgia é a que menos causa complicações para o paciente, tá? Portanto, né, quem foi submetido a essa cirurgia nos anos 90, tá, até os anos 2000, infelizmente a cicatriz é muito grande, a incisão é um corte muito grande aqui no tórax, tá? Então tem essa desvantagem aí, tudo bem? E com o avanço da tecnologia, da ciência e da medicina, após, né, os anos 90, mais aproximadamente após os anos 2000, o que foi acontecendo? Começaram a realizar cirurgia minimamente invasiva, tá? Robótica, que é realizada por robôs e manuseada pelo cirurgião. Olha só que legal. Então essa cirurgia é bacana porque um dos principais motivos, né, da melhora do avanço para essa cirurgia é que o tamanho da incisão era muito menor do que a cirurgia moderna, né? Então, esteticamente e relacionado a algumas complicações que podem ocorrer, infecções, né, ruptura dos pontos, essa cirurgia foi um pouco mais vantajosa. E avançando um pouco mais, né, nos dias atuais, de 10 anos para cá, um pouco para mais até, cirurgias por catéter, né, denominadas embolizações, que são realizadas por catéter, que são inseridos nas artérias principais, tá? Artéria femoral, artéria carótida, tá? Veias cavas, enfim. Então é realizada por vídeo, por catéter, tá? Então o médico ele faz apenas de 2 a 3 incisões, tá? São cortes pequenininhos onde são introduzidos os catéteres e as pinças mínimas, né, minúsculas. Também possivelmente são manuseadas pelos médicos e realizadas por robôs, tá? A grande maioria das vezes. E, né, segundo pesquisas e estatísticas, também traz um pouco menos de risco para o paciente, tá? E é uma cirurgia mais rápida, mas tem suas desvantagens também, como toda cirurgia, tá? Aumenta o risco de perfuração, dos vasos, ruptura do vaso, tá? O mais interessante é que com o avanço, né, da medicina e avanço tecnológico, os riscos das cirurgias cardíacas foram diminuindo muito, tá? Embora cada vez mais as pessoas precisem, né, necessitem da realização de cirurgias cardíacas, os riscos foram diminuindo. Então essa é a parte positiva. Um dos principais motivos, tá, da necessidade da indicação da cirurgia cardíaca, além do transplante cardíaco, é devido a uma doença coronária, tá? Ou seja, infarto, obstrução, né, da artéria coronária, por um coágulo ou uma placa de ateroma, né, que é uma placa de gordura. E uma cirurgia corretiva, né, nessa situação, é a implantação do stent. Vocês já ouviram falar do stent? Eu gosto bastante desse assunto, então a gente vai falar um pouquinho mais sobre o que é esse stent, tá? O stent, para quem nunca ouviu falar, é um dispositivo, tá? Ele é um dispositivo expansível, então ele se expande. Como é que funciona? Então, quando o paciente
tem a indicação para fazer uma cirurgia e colocação do stent, ele já foi submetido a outros tipos de tratamento e exames, tá? Onde a artéria foi avaliada. Tem 2 exames, né, que podem ser realizados, que é a arteriografia, né, que é um gráfico da artéria, um mapa da artéria, tá? Ou vocês podem ouvir falar também angiografia, é a mesma coisa, tá? Esses 2 exames, eles são realizados para identificar possíveis obstrução na artéria coronária. E quando é identificado, o médico vai avaliar a extensão dessa lesão e a importância do vaso que foi lesado. Então, esses 2 critérios, tá? As lesões são avaliadas em porcentagem, ou seja, 20% de lesão, 30% de lesão, 50%, significa a porcentagem que está obstruindo o vaso, tá? A indicação da colocação do stent, normalmente, quando há 75% de lesão do vaso, ou seja, está quase totalmente obstruído. Portanto, dependendo da estrutura do vaso, do estado do paciente, do calibre do vaso, né? Pode ser que o médico indique, tá, a colocação do stent com 50% de lesão, se ele prevê um risco muito grande para esse paciente, tá? Então, assim, há um protocolo, mas também tem coisas que vão a critério médico aí para a implantação do stent, tá? Então, o stent, pessoal, normalmente ele é de material metálico, tá? E ele é inserido no vaso para poder corrigir ou prevenir, tá, a constrição desse vaso. Prevenir que esse vaso seja totalmente ocluído. Então, o vaso tá aqui, esse stent é colocado fechado dentro do vaso, tá? E no momento da cirurgia ele é aberto, ele se expande dentro do vaso para poder aumentar o calibre desse vaso, prevenindo uma possível obstrução ou corrigindo a obstrução já existente. Então, só para vocês entenderem, né? Quanto menor for a luz do vaso, o vaso tiver com maior nível de constrição, o que acontece? É mais fácil de obstruir, tá? Então, se a passagem dele tiver maior, vai ser difícil alguma coisa obstruir o vaso, né? A placa de ateroma ou um coágulo. Então, a finalidade do stent é sempre expandir a luz do vaso. Os stents, tá? Em sua maioria são colocados nas artérias carótidas, tá? Artéria aorta, artéria ilíaca, tá? Mas também podem ser colocados em veias centrais, né? Proximais ao coração, em ductos biliares também, esôfago, cólon, traqueia, tá? Todo órgão que tem esse risco de estreitamento, construção e constrição pode ser colocado um stent para auxiliar na expansão desse órgão. O stent normalmente ele é fabricado, né, em material denominado ácido polilático, então esse material ele é altamente absorvível pelo organismo, ou seja, bem difícil de ocorrer um processo de rejeição, tá? Isso que é interessante. Então, a sua finalidade, né, é expandir vasos, tá? Ou ductos para melhorar a passagem de sangue, o fluxo de sangue ou de outros materiais que passem por ali. Muitos urologistas também usam stent, né? Em caso de obstrução, estreitamento da uretra, tá? Então também é utilizado em outras situações. Como que é colocado o stent? Então, embora pareça um pouco complicado, né? Avaliação, é uma cirurgia, mas é um procedimento super rápido, tá? O paciente ele consegue receber alta em até 24 horas após a colocação do stent. Ele é um procedimento invasivo, tá? Embora não seja, não traga muito risco, tá? Ele é bem menos agressivo do que uma cirurgia normal de revascularização. Então, o risco dele é um pouco menor, tá, pessoal? Principalmente porque ele não requer a abertura do tórax. Então, diminui o risco de hemorragia, de deiscência, tá? De evisceração, de infecção. Essa é a parte positiva aí. O tamanho do stent vai variar, tá? De acordo com a indicação médica e a necessidade do paciente. Então, o dispositivo, pessoal, ele é inserido numa artéria periférica,
tá? Possivelmente na perna, no membro superior ou na carótida, tá? Então, o mais comum da colocação do stent é pela artéria femoral. Então, coloca-se o catéter, né, um introdutor. Nesse introdutor vai passar o stent. Então, vai ser guiado até a área da lesão. Já deduzam, né, que é uma cirurgia por vídeo, tá? Requer essa visualização para saber aonde que está a lesão e onde que vai ser implantado o dispositivo. E esse dispositivo, ele tem o balão. No momento em que for colocado, né, chegado na posição, no local que ele tem que ficar, esse balãozinho é inflado, tá? E esse movimento dele inflar que vai aumentar o calibre da artéria, expandindo a artéria e permitindo o retorno do fluxo novamente, do fluxo sanguíneo, tá? É bem interessante. Alguns problemas que podem ser encontrados, tá? Principalmente se for idosos, a expansibilidade da artéria ser muito diminuída ou a artéria estiver calcificada, que conforme nós vamos envelhecendo, né? E outros fatores também de risco, o que vai acontecer? As artérias vão ficando calcificadas e elas perdem a expansibilidade. Então, na hora de colocar o stent, não tem como. Ou os vasos são muito estreitos, ou muito finos, pode ter ruptura do vaso, tá? Então, tem essas complicações que podem ocorrer no momento da introdução. Ah, Nicole, pode ter mais de um stent? Sim, tem pessoas que vocês vão conhecer, né, pacientes, que tem coleção de stent, né? E eles falam todo orgulhoso, ah, eu tenho 6 stents, eu tenho 7 stents, tenho 11 stents. Isso é legal? Não, né, pessoal? Quer dizer que como que tá as condições aí dos vasos sanguíneos, das artérias? Estão bem precárias, né? E o stent, ele é uma maneira de prevenir, corrigir, mas ele não vai impedir que ocorra uma nova obstrução, né? Pode ser que ocorra sim uma nova obstrução. Se esse paciente não fizer acompanhamento, não modificar o estilo de vida, a dieta, tá? Não tomar as medicações, pode haver novamente esse risco. Quem pode usar um stent? Todas as pessoas, tá? Que tem problema coronariano obstrutivo com a partir de 70% de lesão, de obstrução. E tem suas ressalvas, né? Como eu já comentei com vocês. Como ocorre a evolução do stent, tá? Então, após o paciente colocar o stent, tá? Ocorre a expansão dos vasos, portanto, isso não impede que o vaso, o mesmo vaso ou um outro vaso, tá? Seja obstruído novamente. Se acontecer no mesmo local, é necessário um reimplante. Então, vai implantar novamente o stent dentro do outro stent que se fechou, tá? Então, acontece um reimplante aí. Todo esse procedimento que eu falei para vocês, a implantação do stent é denominada angioplastia, que nós conversamos bastante em sala de aula sobre esse termo, lembra? Anjo significa artéria, plastia, reconstrução. Então, o nome dessa cirurgia se dá reconstrução da artéria que foi obstruída, tá, pessoal? Outra curiosidade aí que eu quero comentar com vocês, todo paciente que foi submetido, né, à implantação de um stent tem histórico de doença coronária obstrutiva. Quais são os cuidados que ele vai ter que tomar, tá? Durante o resto da vida dele, ele vai precisar tomar antiagregante plaquetário, os AS da vida, aspirina. Ah, Nicole, é anticoagulante? Não. Não confundam anticoagulante com antiagregante plaquetário. Qual que é a diferença entre um e o outro? O antiagregante plaquetário, né? Como que ocorre a coagulação? As plaquetas, né? Assim que acontece algum tipo de hemorragia, as plaquetas começam a se agregar, a se unir, correto? E essa agregação das plaquetas, quando elas se unem e se abraçam, o que forma? Um coágulo. Então, um antiagregante, ele vai impedir que as plaquetas se agreguem, se abracem. Um anticoagulante, ele vai desmanchar o coágulo já existente.
Entenderam a diferença entre um e outro? Então, o AS, aspirina, qualquer medicação à base de ácido acetil salicílico é antiagregante plaquetário. Entenderam? Tudo tranquilo? E para nós finalizarmos aqui, tá? Eu vou dar uma breve explicação de como que acontece essa obstrução, né? Qual que é a origem dela. Então vamos pensar assim, ao longo da vida, né? De acordo com a nossa alimentação, hábitos de vida, hereditariedade, né? Condições genéticas, o que vai acontecendo? Há uma certa quantidade de lipídios, de gordura, né? Circulante dentro do nosso vaso sanguíneo. E quando ocorre o acúmulo, tá? Desses tecidos adiposos, o que vai acontecer? Ela vai se depositando na parede da artéria. Então a artéria está aqui, ela vai se depositando, grudando na parede da artéria. A artéria tem esse calibre aqui, tá? Conforme vai grudando as placas de ateroma, que são essas plaquinhas de gordura, né? O que vai acontecer? Vai estreitando, diminuindo o calibre da artéria. Esse é um problema? Diretamente sim, esse é um problema, né? Que pode ser resolvido com a implantação do stent. Só que o que pode acontecer? Com a artéria mais estreita, de repente esse paciente tem hipertensão, tá? Um pico de hipertensão aí, uma hipertensão. E na hipertensão, o fluxo sanguíneo aumenta. Quando o fluxo sanguíneo vai passar por esse vaso que está com a luz diminuída, ele vai bater na placa de ateroma. Essa placa de ateroma, imaginem que ela é como se fosse uma casquinha de machucado. Então, quando ele bate, ele vai arrancar. O que acontece quando a gente arranca lá a casquinha do machucado? Sangra, correto? E toda vez que algo está sangrando, o que vai acontecer? Um processo de agregação plaquetária que vai... O que vai acontecer? Coagulação, processo de coagulação. E esse processo de coagulação, as plaquetas começam a se unir. Ai, que legal, Nicole, que legal. Se fosse em qualquer outra parte do corpo, menos na artéria. Por quê? Se as plaquetas vão começar a se agregar dentro da artéria, o que vai acontecer? Formar um coágulo que vai obstruir essa artéria. Aí é um problema. Porque se ele obstruir totalmente essa artéria, o que vai acontecer? Um infarto agudo do miocárdio, tá? Obstrução de uma artéria coronária. Não vai. Então, a partir do momento que ele vai se estreitando, vai diminuindo o fluxo de sangue, vai diminuindo a quantidade de oxigênio, células cardíacas vão morrendo, e não é 2, 3, é 200 mil, 300 mil, 500 mil células, tá? Em pouquíssimos minutos. O paciente vai ficando com sintomas de cansaço, fadiga,